nós temos um processo altamente competitivo, que é o Enem. Vagas para medicina, a gente vai ter uma redução no SISU, tá? O SISU desse ano vai oferecer menos vagas para medicina. E por que esse processo, especificamente esse ano? Porque algumas universidades estão tirando vagas do SISU. Por quê? Por conta do fim do bônus regional. Elas estão fazendo outros processos. Algumas até querendo utilizar o Enem como primeira fase e até fazer um segundo processo. Essas discussões estão acontecendo em conselhos universitários. Eles têm até mais um mês para estar com tudo isso decidido, porque é o tempo de finalizar, tá? Um termo de adesão ao SISU. Não é? O termo de adesão ao SISU é o termo onde a universidade coloca suas vagas, seus critérios e não pode mais colocar, de forma alguma, que oferece políticas de bonificação regional, que eram os chamados bônus regionais, muito comuns no Norte e no Nordeste. Em maio deste ano, o STF tomou uma decisão, né, a partir de um pedido que era um jovem questionando bônus na Universidade Federal do Maranhão. Isso vinha há uns 3 anos na justiça, então passou pela primeira instância, segunda instância, até chegar à terceira instância, que é o STF. E aí o que é que o STF definiu? Que as políticas de bonificação regional, elas são inconstitucionais. Então nenhuma universidade deve oferecer. E isso está impactando a decisão da universidade oferecer ou não suas vagas pelo SISU, tá? É uma decisão do STF que está impactando a decisão de cada conselho universitário, que tem autonomia para isso. E aí, o que é que de prático, o que é que isso muda no jogo da aprovação de medicina? Se eu tenho menos vagas no SISU, claramente, aumenta-se a concorrência. Se aumenta-se a concorrência, o que é óbvio? Sobe o ponto de corte. Então, pontos de corte da casa de 770 não vão mais existir em medicina para ampla concorrência. Tá certo? Na semana que vem eu vou falar um pouco mais, fazer uma live exclusiva sobre pontos de corte em cotas. Hoje eu vou citar várias coisas para cotistas, mas vou também falar bastante ponto de corte ampla. Então, como a gente está aqui conversando, né? Eu estou conversando e orientando vocês. Alunos que vão ficar lá em janeiro com média 770, possivelmente não passam em medicina pelo SISU. Podem passar em outros processos, tá? E para isso a gente vai ter algumas lives, inclusive amanhã, no mesmo horário, eu vou falar sobre múltiplos usos da nota do Enem para estudar medicina. Estudar medicina de graça. Múltiplos usos que o Enem, a nota do Enem possibilita. E também vou estar falando, né, na quinta-feira, gente, tá massa, os pelos de bebequim, tá? Tô aqui mudando o ângulo completamente para não ficar os pelos de bebequim aqui na minha câmera. A gente vai falar sobre teoria da resposta ao item. O que é que pode impactar, como pode impactar essa correlação, acertos e teoria da resposta ao item na sua média de aprovação em medicina. Então, essa semana, todo dia, 19h07, tá? A gente vai ter, sim, uma live que vai colocar luz nesse teu processo. Mas vamos lá, porque eu sempre digo que o jogo do Enem não acabou. Teve a prova. O jogo do Enem, ele é muito longo. Aliás, o jogo para passar em medicina, ele é muito específico. Dia 27, eu vou fazer uma aula online, gratuita, exatamente sobre esse jogo para passar em medicina, as orientações pós-Enem. E quem ficar ligado com a gente, nessas próximas 2 semanas, nós vamos ter muitas orientações preciosas, sempre. Na sexta e no sábado, eu mudo um pouquinho o horário, porque essa semana, especificamente na sexta-noite, eu vou dar aula
na revisão do SSA aqui em Petrolina, no meu cursinho. SSA é um sistema seriado que a UPE tem. Mas é para quem tá lá no ensino médio. Então, a gente vai estar trazendo para vocês essa live de orientação o tempo todo, sempre às 7h07, mas na sexta-feira e no sábado, especificamente, às 17h07. Então, a gente sai de 7 da noite e vem para 5 da tarde. Mas já tá todo mundo convidado. Todo dia eu vou revelar o tema para vocês. O de amanhã eu já tô adiantando. São os múltiplos usos da nota do Enem, tá? Mas vamos aqui. Qual é a variação de acertos que conduz à aprovação? E aí eu quero colocar algo para vocês sobre TRI, que eu vou aprofundar um pouco mais na semana que vem. Numa live na próxima semana. O Enem 2022, vou pegar aqui 2 anos de Enem. Eu poderia pegar 10 para tecer esse comentário, mas vou comentar em cima desses 2 últimos anos de Enem. A prova do Enem 2022, natureza veio difícil, tem sido assim nos últimos anos, mas matemática veio muito difícil. Quando eu fiz o mapeamento de acertos lá em 2022, em novembro de 2022, eu cantei a pedra que o ponto de corte de acertos ia cair uns 10 acertos. Caiu exatamente isso, uns 10 acertos. Eu tenho um aluno aprovado com 124 acertos, com 130 acertos, 129 acertos. Mas aí a gente tinha 2 variáveis. Um Enem onde houve menor número de acertos, pela dificuldade extrema da prova de matemática. Matemática Enem 2022 foi, na série histórica, uma das mais difíceis. Acompanhou também 2015, foi bem difícil. 2018 foi bem difícil. E 2022. São os 3 anos de prova de matemática muito, muito, muito difícil, que o aluno até conseguiria resolver, mas não no tempo que é disponibilizado na prova do Enem. Então, vamos aqui comigo. Lá em 22, a prova de matemática veio muito difícil. Caíram 10 acertos. Em 2023, a prova de matemática veio mais fácil. Eu cantei a pedra que ia subir uns 10 acertos. E subiu, em média, de 8 a 10 acertos, para conseguir ser aprovado em medicina. E agora, 2024, é como? Caiu em 5 acertos nas universidades que já não tinham bônus, mas sobem acertos nas universidades que tinham bônus. Vou explicar para vocês. A prova de Ciências da Natureza manteve-se difícil. Então, manteve-se difícil. A prova de Matemática, ela foi mais fácil, tá? Do que a do Enem 2022, porém mais difícil do que a do Enem 2023. Claramente. Foi uma prova mais trabalhosa. Eu conversei com meu amigo Aristóteles, professor de matemática, e que analisou a prova ponto a ponto, e é uma prova trabalhosa. Tinha muita questão que dava até para resolver, mas gastaria muito tempo. Então, quem foi bem em natureza não conseguiu ir tão bem em matemática. Eu tenho alguns alunos 40-40, tá? Mas são meus ninjas, Digimons, tá certo? Que conseguiram fazer, tipo, 38 em natureza, 40 em matemática, ou vice-versa. Mas dá para contar nos dedos esse tipo de aluno. A maioria ou vai bem numa ou noutra, que é um pouco o perfil do Enem 2022. Então, o Enem 2024, ele seria um meio termo. Nem tão complexo quanto o Enem 2022, nem tão mole e fácil de fazer 40 pontos em matemática como o Enem 2023. Resultado, o ponto de corte em relação ao número de acertos, que eu vou dizer aqui, região por região, já pegue caneta e papel, porque eu vou dizer e não vou poder ficar repetindo, tá certo? Então, cada lugar que eu disser vai estar dito. Então, pega aí papel e caneta, porque você não vai conseguir memorizar. E aí eu vou trabalhar exatamente a nomenclatura do Enem. Ampla, né? Ampla é ampla. LB é P, que é baixa, LB, lei, baixa renda, tá? EP, escola pública. É o baixa renda não autodeclarado. É a antiga L6, tá certo? O LB PPI, que é baixa renda preto, pardo, indígena, é a antiga L2. E o LI, que é independente de renda, escola pública, a antiga L5. E o LI-PPI, ou seja, independente de renda, preto, pardo ou indígena. Não é? A antiga L6, na verdade. Preto, pardo ou indígena, antiga L6, independente de renda. E baixa renda, PPI, a antiga L2. Então, a gente vai estar trabalhando, e eu vou dizer isso, e já quero que você anote esse dado para você. O que eu vou estar falando aqui é de número de acertos gerais, mas eu quero deixar um ponto muito importante. É preciso que no segundo dia
você tenha feito pelo menos entre 68 e 70 questões. Quanto mais questões você tiver feito no segundo dia, melhor isso para você. Porque as provas do segundo dia, elas têm uma curva de distorção, de valorização dentro da teoria da resposta ao item muito maior. Tipo, a pessoa acerta 40 de linguagens. Pô, gente, 40 de linguagens, que é complexo acertar 40 de linguagens, né? Eu tenho, mas é complexo. A pessoa tira ali 700, estourado 720. 40 de matemática, passa de 900. Entendeu? Então imagina que eu tô falando de 200 pontos de diferença. Então é muito diferente. Então no segundo dia, é preciso que eu recomendo que os seus acertos tenham entre 68, no mínimo, 68 é com já na rapa e com alta coerência. Porque, por exemplo, o meu aluno Guilherme Sá, ele fez 28 questões em matemática e ele tem 840 de média. Como com 28 questões dá 840 de média? Porque eu ensino para eles o processo de escolha de questões. Eles analisam e, ao fazerem os simulados, vão construindo, é uma técnica que eu chamo de TRI mais 2.0, tá? É uma técnica mesmo que a gente desenvolveu para escolher questões. Gente, é batata mesmo. Fazendo TRI mais 2.0, os seus acertos sobem muito, tá? Mas vamos lá, vamos hipotetizar que alguém no segundo dia tirou pelo menos 70 acertos. Então, com esses 70 acertos do segundo dia, vamos ver como foi a variação de ponto de corte de número de acertos no Sudeste, por exemplo. Por que eu estou começando pelo Sudeste? Porque o Sudeste não tinha políticas de bonificação. Então, é o que vai funcionar para o país inteiro. Há pontos de corte que vão variar de 145 acertos, estou falando no mínimo, até 166. Aí alguém deve dizer, Meire, como é que a pessoa passa com 145? Redação 960, 980. Tá? Às vezes 1000. Já alguém que precisou de 166, escolheu também universidades altamente concorridas e tinha uma nota de redação mais baixa. Então precisa acertar muito mais. Os alunos acima de 160 acertos são poucos a nível de Brasil. Tenha certeza. Tá? Pelo tipo de dificuldade da prova. Não vai ser só o povo de 160 que vai ocupar a vaga de medicina, não. Ano passado, o SISU ofereceu 5.733 vagas. Vai oferecer menos esse ano. Eu estou apostando aí em 5.400 vagas. É uma aposta. A gente só vai ter certeza disso quando o próprio Ministério da Educação, lá no dia 13 de janeiro, liberar a nota do Enem, ele libera também a consulta às vagas. Aí a gente sai somando todas as vagas que vão estar disponíveis, né, tanto na ampla concorrência, como nas diversas cotas. Bora lá. No Nordeste, o ponto de corte variou de 140, que era naquelas universidades com política de bonificação, até 163. Mas eu estou falando do Enem 2023. Eu acredito que o Enem 2024 vai ter um processo de redução. Gente, eu vou precisar pegar um cachorro. E desculpa, tá o mico dos micos. Oi. O mico dos micos caiu até o suporte. Ele tá chorando e a gente vai fazer a live com o bebê King, tá bom? É uma bagunça um negócio desse, mas é o jeito. A mãe tá ali numa consulta e ele me acompanhou e entrou no estúdio. E eu não tinha quem tirasse. Então, bebê King, você tá aqui no colo da vovó. Pronto, fique quieto. E bebê King, então, aqui é o expert que tá na live. Então, vamos lá. Para a região Nordeste, ano passado, o ponto de corte foi de 140 a 163. 140 naquelas universidades com política de bonificação, tá? E 163, claramente, aquelas que não tinham política de bonificação. Mas existiam outras sem política de bonificação, que o ponto de corte foi de 145, de 146 acertos. Mas eu estou apostando que pela dificuldade da prova de matemática, como esses pontos de corte são em cima do SISU 2023, SISU 2024, Enem 23, SISU 24, para este ano, a gente tem aí uma redução de 5 acertos, pelo menos, no número de acertos gerais. Então, se você tem um equilíbrio de acertos, pode ser que com 140, 144 e uma redação 940 mais, você consiga passar na ampla. Por que eu estou dizendo pode ser? Porque eu estou baseada em vários números de outros anos. Vai depender muito da correlação dos teus acertos. E de você ter pontuado muito bem no segundo dia. Tem que pontuar bem no segundo dia. Não adianta não pontuar bem no segundo dia. Alguém que está com 140 acertos, mas fez 80 no primeiro dia, 85 no primeiro dia.
e fez 55 no segundo dia, tá? Complica. Hipótese para essa pessoa passar? Até existe. Naqueles lugares onde a valorização de matemática será menor, a UFBA, por exemplo, e a valorização de linguagens é maior. Então ainda tem a questão dos pesos, mas isso é tema para uma outra live a gente conversar sobre pesos, tá? Então bora lá. Na ampla, então, ponto de corte, na minha opinião, com uma boa correlação de acertos. Diante de todas as tabelas que eu estudei e continuarei estudando, vai ficar aí na casa de 144 a 147 acertos, tá? Pode ser que um candidato em janeiro diga, Meire, eu tinha 140 e consegui passar. Massa! É porque esse candidato, ele viveu uma curva diferenciada, tá? Do que eu chamo índice de coerência. Índice de coerência é uma medida que a gente criou aqui na nossa mentoria, que a gente analisa mesmo a cada simulado. Qual é o índice de coerência dos acertos dessas pessoas. Lembra do aluno que eu citei? Que no Enem 22, SISU 23. Eu tenho 2 alunos, não só não, tenho 2. Que passaram com 124 acertos na ampla. E um outro que passou com 129. Esse de 129, Júnior, o nome dele, tá? Giliardi Júnior. Na véspera de sair a nota do Enem, ele estava na minha sala, a gente já tinha começado a aula, e com as minhas tabelas de estudo, eu calculei que a nota dele seria, podia ser 760, mas se ele tivesse um TRI+, se ele tivesse usado tudo que eu tinha ensinado mesmo, ele iria tirar cerca de 771. No outro dia, quando a nota saiu, ele tirou 770,8, quase 771. Eu errei por décimos. Baseado nos índices de coerência que eu tinha dele nos simulados. Que essa medida de coerência em saber escolher as questões muda tudo quando a gente vai falar de ponto de corte em número de acertos. Então, o que eu acredito que vai acontecer no Enem 2024, SISU 2025, é que haverá um ponto de corte aí em torno de 144 acertos, 147 acertos. Mas alguém de 140 pode passar? Repito, pode, com alto índice de coerência. E quando a pessoa for baixa renda, não autodeclarado, qual deverá ser o ponto de corte? A nível de Brasil, e porque isso não tem nada a ver com política de bonificação, isso não muda, porque não tem absolutamente interferência do STF. A lei de cotas, ela existe, ela foi inclusive renovada no passado. É alguma coisa, o ano passado foi entre 140 e 146 acertos. Eu estou falando de baixa renda, escola pública. A antiga L1, tá? Mas eu não estou apostando que tem uma redução de 5 acertos. Então pode ser que este ano, o que eu espero é que o ponto de corte para esse tipo de candidato, a nível de Brasil, fique na casa de 135 acertos. Como em 2020 SISU 2023, que é o Enem de 22, que foi um Enem difícil, o ponto de corte foi 130. Tá? Então eu estou colocando mais 5 acertos do que o Enem 22. E menos 5 do que o Enem 24. Tá, desculpa, do que o Enem 23. Para chegarmos no Enem 24. É porque é muita data, né? Coitada da professora fica lesa. E baixa renda preto, pardo ou indígena. A nível de Brasil, os menores cortes aconteceram na região Nordeste e na região Norte. Teve gente que, como baixa renda, preto, pardo ou indígena, conseguiu com 111 acertos. Para isso, o aluno tem que ter tido altíssima coerência, tá? Uma coerência fora da curva até. E uma redação 960 mais. Mas a média de ponto de corte, para quem é baixa renda, preto, pardo ou indígena, a média é 128 acertos, 132 acertos, para passar. Agora vamos lá, falei nos baixas rendas, que são, digamos, o menor número de acertos. Qual deve ser o ponto de corte para quem é independente de renda, escola pública? Aí, gente, o ponto de corte
é quase igual, às vezes maior do que a ampla. Então, quem é apenas de escola pública, tá? E não é preto, pardo ou indígena, não tem fenotipagem de preto, pardo ou indígena, essa pessoa vai passar aí com 140 acertos, mais ou menos, 144 acertos. Como eu falei para a ampla. Foi assim sempre. E para quem é independente de renda, preto, pardo ou indígena, a antiga L6, tá? É porque essa nomenclatura, cada faculdade usava um L diferente. Quando, ano passado, né, se aprova a lei de cotas, se faz uma nomenclatura para ser nacional. Adorei isso. Porque eu ficava louquinha com esses L's. Cada universidade tinha um L com numeração diferente. O preto, pardo ou indígena, por incrível que pareça, onde teve menor ponto de corte, ano passado, em número de acertos, foi no Sudeste. Na casa de 116, 130 acertos. Mas por que no Sudeste? Porque lá tem menos preto, pardo ou indígena. Então a concorrência termina diluindo, tá? Mas o que é esperado para alguém preto, pardo ou indígena, independente de renda? Pontos de corte aí na casa de 125 acertos. Tá? Pode ser que alguém com 120 consiga? Como eu disse, pode. Vai depender do índice de coerência. Ou seja, o número de acertos por ponto de corte deve baixar 5 em relação nas cotas, baixará 5. Mas nas de ampla, das universidades, que antes tinham política de bonificação e agora não vão ter, vai subir o número de acertos. Porque agora não tem mais nenhuma proteção de 10%, de 20%, como tinha na Federal do Maranhão em Pinheiros, na Federal do Rio Grande do Norte, no campus de Caicó, era 20% na nota, cara. Tá? No Acre. Então não vai ter mais isso. Acabou 10%. Tipo, Federal de Pernambuco era 5%. Acabou, não tem mais 5%. Então, quanto maior o percentual era dado por uma universidade, menor era o número de acertos no ponto de corte. Tá? Então, esse pessoal, e que nota mesmo isso deve gerar? Eu sempre digo a nota do tempo que não tinha bônus. A nota de corte deve ser algo entre 700... A nota de corte, tipo assim, a menor nota para passar em medicina no Brasil. Na ampla, deverá ficar entre 780 e 785. Os candidatos que estão com 150 acertos mais e que, porventura, tenham um excelente professor que vai corrigir a redação com rigor, peça ao professor para ser rigoroso. 150 acertos mais. Redação 940 mais, não tá no papo. Aluno com 160 acertos mais. Redação 920 mais, tá no papo, medicina. Porque com 160 acertos, o professor errou 20, ou melhor, 19, né? Porque tem uma que foi anulada. Então só foram 179 questões. E pode ainda, gente, ter questão a ser retirada. Questão que não vai contar para a nota são aquelas que a gente até chama que flopou. O que é flopou? É que a galera que estava acertando muito errou exatamente ela. Então ela não serviu para distinguir quem acertou de quem chutou. E elas são eliminadas quando o MEC vai calcular a média final. Elas não tiveram boa discriminação dos fatores A, B e C que compõem a teoria da resposta ao item. Para falar mais sobre isso, tá? Eu vou falar mais sobre isso dia 21. Dia 21 eu vou estar falando sobre esses mistérios da teoria da resposta ao item. Tá bem? Mas ok, agora a gente está conversando sobre o número de acertos para passar em medicina no SISU 2025. Vai subir? Claro que sim. Por quê? Pela ausência de políticas de bonificação. Então vai subir em todos os lugares que tinham política de bonificação. Nos lugares que não tinham política de bonificação, tende a ficar mais ou menos o mesmo. Porque vai haver uma redução de vagas. Vou dar aqui um exemplo. A UniOeste, a Universidade do Oeste do Paraná, ela oferecia metade das vagas por vestibular próprio, metade das vagas pelo SISU. Ela já tirou o SISU. Ela não vai oferecer vagas pelo SISU. Esse movimento de retirar vagas do SISU começou lá atrás, né? A gente tem a USP, que já não oferece vagas pelo SISU. A Unicamp, por exemplo,
todas as vagas de cotista dela é por nota do Enem, mas é extra SISU. Então já há um movimento de várias universidades que até usam a sua média do Enem, mas não é oferecendo suas vagas dentro do SISU. Porque como o SISU demora muito as chamadas, isso atrapalha o preenchimento de vagas e eles consideram que isso não é positivo, porque gera evasão, etc. Geram problemas internos no preenchimento de vagas daquela universidade. Então, algumas universidades já não ofereciam vagas, pelo Enem SISU. Usava a nota do Enem, mas não oferecia vagas pelo SISU. Para falar melhor sobre isso, a gente vai ter uma live amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre múltiplos usos da nota do Enem. E nesses múltiplos usos, eu vou falar de várias oportunidades. De repente, você está aí ferrado, desesperançoso, e você nem sabe. Tipo, vou dar aqui um exemplo. Eu disse que ano passado, o corte no Nordeste para ampla foi 140. Para alguém que tirou uma redação bem alta. O meu aluno, José Bento, teve 142. E uma redação 940. Ele não conseguiu passar pelo SISU. Mas ele está matriculadíssimo na Unilab, a Federal do Ceará. Que inclusive esse ano teve bônus. Mas que não pode mais. Então amanhã a gente vai estar falando de muita coisa e eu vou orientar vocês, tá? Hoje, lembra que a nossa conversa aqui foi responder. O ponto de corte em medicina vai subir? A resposta é dúbia, mas eu tenho duas respostas. Naquelas universidades sem política de bonificação, vai se manter ou os acertos podem cair 5. Comparando nível de dificuldade, Enem 22 e Enem 23. Enem 23 foi mais fácil. Enem 22 foi muito difícil. Enem 24 é o meio termo. Então deve cair em 5 acertos. Para as universidades com políticas de bonificação regional, o ponto de corte vai subir. Eu passei o ano inteiro colocando para os meus alunos que eles tinham que pensar, porque desde que o STF decidiu isso em maio, eu disse para todo mundo, esqueça política de bonificação. Bota na sua cabeça 145 mais, bota na sua cabeça, pode ser um 140 mais com alta coerência? Pode, tá? E coloca na sua cabeça que você vai ter que conseguir aí uma média na casa de 780, 785 para competir. Ponto. E tá tudo certo. Teve gente que só foi saber dessa história de não, mas eu acho que vai ter bom. Não vai ter, gente. Esqueça. STF decidiu. Alguém pode implicar com Alexandre de Moraes, pelo amor de Deus? Não pode, gente. Eles são a corte. Não é que eu sou a favor dessa decisão ou contra essa decisão. Eu estou falando da decisão. Nacionalizou a competição. Gente, um curso de medicina particular custa R$1 milhão. Então, o aluno de qualquer parte do Brasil, onde ele passa, ele vai. E para você vencer uma competição nacional, que aumentou então a concorrência, e aumenta então o ponto de corte, e aumenta a exigência de número de acertos, só tem um jeito. Ter muita estratégia. Ter muita estratégia do uso dessa nota. Eu vou falar sobre isso na nossa aula do dia 27. Porque aí eu preciso de figuras, eu preciso interagir com vocês. Aqui na tela do Instagram eu não consigo dar uma aula. No Google Meet eu consigo. Tá? Dar uma aula com tudo que eu preciso para fazer você entender os gráficos, os padrões, o que eu estudo, os números que eu estudo. Tá bem? Aí eu te convido. Quer participar dessa aula? Garante tua inscrição. O link tá na bio aqui do @Sinapse Mentoria. Você se inscreve, ela é gratuita. Tá? E vai ser uma aula massa. Tá certo? Onde eu vou dar aula e depois eu vou tirar a dúvida de todo mundo que estiver na sala e quiser tirar dúvida. A aula vai começar de 19 horas. Tá certo? A gente começa às 19 horas a aula. É uma quarta-feira. Mas, se, digamos que 19 a 21 eu concluí 100% da aula. Se de 21 até 11 da noite tiver gente querendo tirar dúvida sobre o que eu abordei, vou estar de plantão. Vou estar lá, te atendendo, te direcionando. Porque muitas vezes é a falta desse direcionamento que faz você perder a nota. Eu sempre coloco assim, meu aluno tal com baixo acerto, meu aluno tal com nota que não deu para passar no SISU, mas ele passou
Em outros processos, direcionamento. Porque você que é estudante, você não consegue dar conta de saber todos os critérios, todas as estratégias. Você está aí aprendendo um monte de matéria. São 692 conteúdos o Enem, gente. Como você está aprendendo um monte de matéria, você de fato tem que ter uma assessoria diferenciada que vá te dando norte nesse caminho. Nesse caminho que é um labirinto. E se você pegar qualquer, tipo, pegou uma portazinha, desviou o mínimo do caminho, desvia esse mínimo do caminho, você perde um ano. Porque é só um SISU. Ou vai ou racha. Para quem é de escola pública, ainda tem o benefício do ProUni. Mas quem não é de escola pública, dançou. É o SISU e o SISU, ou pagando. Tá? Então amanhã, como eu vou falar de múltiplos usos, eu vou pincelar um pouco sobre ponto de corte de ProUni e sobre ponto de corte de fiéis. E assim, às vezes, você é contra fiéis? Eu não. É uma decisão de família. Mas eu tenho alunos que dizem, não quero R$1 milhão em dívida. Eu vou estudar mais um ano direcionado, eu vou economizar R$1 milhão na minha vida, eu não vou ser imediatista, e vou conquistar uma vaga pelo SISU. Porque as vagas pelo SISU e pelos vários outros processos extras, elas existem, toda semana. Eu coloco no meu grupo, tá? Da nossa mentoria, vagas. Toda semana. Na pior das hipóteses, eu coloco 2 vezes no mês. Vagas extras. Vagas a serem conquistadas por quem foi eliminado do SISU. Vocês viram aqui a cara da criatura da vovó. Ó, Bebê King, apareça na tela para todo mundo lhe conhecer que você teve que entrar na live porque tava chorando e eu não ia conseguir me concentrar com ele chorando. Então a live é cachorro mesmo, gente. Tá certo? Aqui, ó. Aqui é uma conversa que a gente tá tendo. Sabe o que é a minha sensação? Que eu tô visitando você na sua casa. Então, durante essa semana, eu te convido que nós vamos nos encontrar na sala de sua casa. Tudo bem? Alguns dias. Vai que hoje eu não podia. Tive que pegar o Bebê King, ele começou a chorar. Ou eu pegava ele e colocava no colo. E ele ficou quietíssimo. Ou eu não fazia live, tá? Então, o Bebê King aqui foi o meu co-expert participando. Desejando boa sorte para todo mundo. E recomendando para vocês se inscrever na aula que a gente vai dar, tá? Porque essa aula vai vir com muita informação preciosa, com muita informação que vai te ajudar. Bem, pra galera que tá aqui, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, aproveita agora que eu tô aqui online, com o Bebê King no colo e tudo mais, tá? Bebê King é um cantor, tá, gente? É por isso que o nome dele é Bebê King, porque ele é muito pequenininho, tá? Aqui tá todo mundo, colo de vovó é diferenciado, é isso mesmo, gente. Ei, aí o povo diz, Meire, tu tem neto? Eu digo, tenho neto cachorro, gente. Eu só não tenho neto humano ainda. Mas neto cachorro tenho 4. Tá? Tem um Bebê King, Tiffany que tá aqui bem quietinha. Tiffany é também Lulu. Mas os outros 2 eu não posso colocar no colo, não. Os outros 2 são 2 Akitas, tá? São lindos. São da minha filha, Anne Karine. Moram na casa de Karine, que já é casada, mora aqui perto. Mas, assim, live com o Bebê King, tá? No colo da vovó. Então, quem quiser perguntar alguma coisa, aproveita que eu tô aqui, tá? Aproveita que eu tô aqui falando desse ponto de corte, tá certo? E nós vamos amanhã nos encontrar. Amanhã a gente vai falar sobre os múltiplos usos da nota do Enem. Porque hoje eu falei sobre o ponto de corte de SISU. O que é de acerto esperado para o SISU? Se espera 140, média de 145 para ampla. Se espera para a escola pública baixa renda, aí na casa de 135, se espera para a escola pública, baixa renda, né, que é cotista, preto, pardo ou indígena, na casa de 115 acertos, 120, 115 a pessoa tem que ter alta coerência, tá? O mais provável são 120 acertos, tá? Com boa redação. Essa galera aqui é 920 mais sempre, tá? Um 880 de redação, meu filho, tem que botar você com 160 acertos. Tá certo? Então, considerando redações, 920 mais para cotista e 940 mais para ampla. Trabalhar com números de redação menor do que esse não existe. Tá? Tá ferrado mesmo. E, independente de renda, escola pública, ponto de corte igual da ampla. Quando diferencia 2 acertos. E escola pública, preto, pardo ou indígena, né? Independente de renda, preto, pardo ou indígena, ponto de corte aí na casa de 130 acertos. Tá certo?
Então, é o que a gente espera. É o que vai ser? Não, mas tenho certeza? Não. Eu só sei disso quando vocês vão acontecer. Aí eu matei os alunos. Agora, todas as vezes, tipo, no ano passado, eu disse o que era esperado. De fato, aconteceu. Tá? Lá no SISU de 2023, que é o Enem 22, quando eu comecei a fazer live sobre isso, eu disse, que eu tô dizendo, disse de forma pública, né? Gravado. Aconteceu. Então, é o que a gente espera que vai acontecer. Bem, como ninguém perguntou nada, a prof vai se despedindo de vocês e amanhã, 19h07, nós nos encontramos, tá? Bebê King, dá tchau a todo mundo. Bebê King tá aqui morrendo de sono, tá? E por causa dele eu tive que mudar até o ângulo. Vocês devem estar vendo um monte de coisa escrita aqui no quadro, né? Porque aqui no meu estúdio tem um quadro. E Gabriel estava aqui estudando. Aqui era a opção do caminho dos dentes da mãe. Misericórdia. Tem tanta anotação aqui de odontologia. Ele termina esse ano. Bem, galera, um beijo para vocês. Uma excelente noite. Ana Cristina está perguntando se quando sai a nota em janeiro, eu dou assessoria individualizada. Ô, Ana Cristina, eu tenho uma mentoria. Na minha mentoria, a gente tem um programa de assessoria. Então, eu só dou essa assessoria para quem está na mentoria. Inclusive, eu vou abrir turma, agora no final do mês. O aluno que entra e com a minha assessoria consegue passar, eu devolvo 80%, consegue passar no SISU 2025. Eu devolvo 80% do valor que ele paga na mentoria. Eu só cobro a assessoria que eu dei, tá? Então, essa assessoria eu dou realmente. Óbvio que ela é individualizada. A gente tem um sistema para isso, que dá todo dia um relatório para o aluno. Onde é que a nota dele está passando a nível de Brasil, tá? Tem aluno meu, por exemplo, que se não fosse isso, não tinha passado. Porque SISU, meu filho, é um tiro só agora, ou vai ou racha. Colocou no lugar errado, dançou. Mas essa assessoria é individual, mas eu só dou para quem está no nosso programa Medicina 2X, tá bem? Se você quiser, Ana Cristina, saber mais sobre o programa Medicina 2X, você pode falar com a gente no direct, tá? A gente te responde e fica tudo certo, tá bem? Porque Jean, eu tô aqui, tá, gente? Respondendo agora as dúvidas. Adriano tá dizendo, podemos pedir palpite de nota com base nos acertos em cada área? Bora lá. Eu falei que para o segundo dia tem que ter no mínimo 70 acertos. Tá bem? Onde você pode ter tido menos acertos e que vai doer menos na sua nota é em linguagens. Porque a teoria da resposta ao item de linguagens, ela é menor. Né? O impacto de acertos média de linguagens, ela tem uma curva menor. Tá? Mas, de fato, essa coisa de, Adriano, eu dizer para cada aluno, eu não consigo dar conta disso. Eu disse, de fato, eu tenho vários alunos meus na mentoria que falaram comigo, que mandaram os acertos e que eu teci comentários. Até porque eu teci vários comentários na nossa aula que a gente teve, tá? Jean está dizendo, boa noite. O estudante com 155 acertos tem chance? Sim. Se no segundo dia ele é 70 mais. E redação, se é de ampla, redação 940 mais. 960 com mais segurança, tá? Se é cotista, 920 mais. Tudo bem com esse número de acertos? Ana Cristina, já respondi. Gustavo tá aqui perguntando, como vai funcionar o bônus regional nos processos fora do SISU? Não pode ter. Aí disse, no processo da UEPA, para 2025, tá prevendo bônus. Tá prevendo, mas judicializa, bebê. Na Unilab, tá, Gustavo? Eu acho que você é Gustavo. Na Unilab do Ceará, colocou. Meu aluno entrou na justiça, garantiu a matrícula dele. Não pode. Gente, a universidade, ela é verba federal, tá? Até as universidades estaduais são mantidas pelo governo federal. E já foi dito que não é para ter bônus. Ponto. Tá? Ponto. Tem um estado que tem uma lei específica no estado. Mas se pode questionar essa lei? Pode. Por causa da súmula vinculante do STF. Basta entrar na justiça. Tá? Entra na justiça. Consegue a vaga? Consegue. Tá? Meu aluno José Bento garantiu a vaga dele na Unilab, está matriculadíssimo na justiça. Ele não era do Ceará, ele não tinha direito a esse bônus, não. Catarina vai dizer, Meire, a Univasf ampla espera-se a partir de 780. 785, tá? Com mais segurança. 785. Agora, pode ser que alguma outra universidade, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, galera. Quando não tinha muito bônus, não tinha, tá? Há 8 anos atrás, por exemplo,
Só tinha bônus em Caruaru, por exemplo. Tinha bem pouquinho lugar que tinha bônus. Aí, não tinha... Caruaru tinha. Federal de Pernambuco, Caruaru tinha. Federal de Pernambuco, Recife não tinha. Univasf não tinha. Muita gente vem de Recife e ocupa vaga na Univasf, por exemplo. Tá? Por quê? Porque é uma hora de voo, é fácil. Tá no mesmo estado, etc. Aí abriu um campus da Federal do Maranhão, numa cidade chamada Pinheiros. E tinha 20 vagas para ampla. Meus alunos conquistaram 16. Desceu em massa. Ano seguinte, a UFMA colocou 20% de bônus. Porque se botasse 10, meu filho, não dava não. 10 ainda chegava lá e conseguia. Tá? Só que agora não tem mais, acabou. Então, vai ter uma mobilidade muito grande. E eu já disse que para medicina, tá? O candidato vai, porque pagar particular é R$1 milhão. Gusta está dizendo, o corte na ampla da UFAC, no ano passado, foi de 857 pontos. Porque tinha bônus. Porque tinha 20% de bônus. Tá? Bota 20% na nota. Eu estou falando de nota crua. Na UFAC, em lugar nenhum vai poder ter. Aí você vai dizer, Meire, como é que tu tem certeza disso? Amanhã eu conto. Tá bom? Na live de amanhã, eu conto os detalhes de uma reunião do Ministério da Educação. Com nomes. Vou liberar nomes. Tá certo? Eu igual a fofoqueira. Dizendo que amanhã eu conto e dizendo os nomes. Bônus de 15%. Seu bônus era 745. Então, essa nota vai subir? Vai. Tá? Porque a nível de Brasil, a galera vai pro Acre? Vai. Tá? Porque tinha gente que não ia pro Acre, porque não dava para competir com 15% de bônus lá no Acre. 20% de bônus no Maranhão, 20% de bônus Federal do Rio Grande do Norte, Caicó. Não dava, gente, para competir. 20% a mais na nota é muito bônus. Tá? Não dava. Agora, meu amigo, é todo mundo. Para a Univasf de Paulo Afonso vai ficar mais ou menos quanto? Vai depender do número de vagas que for colocado para Paulo Afonso. Se colocado as vagas normais, o que é que acontece aqui em Pernambuco? Tá? Vamos analisar aqui Pernambuco, especificamente, para que eu chegue em Paulo Afonso, Bahia. Na verdade, analisar esse pedaço aqui do Nordeste. As maiores notas são Federal de Pernambuco. Agora o povo vai descer matando para Caruaru, porque não tem mais bônus. A própria Federal de Pernambuco já colocou, né, já fez um documento dizendo que não pode dar, né, por conta do STF, etc. Então, maiores notas, Recife. Segunda maiores notas vai ficar dividida entre Petrolina e Caruaru. Terceira maior nota, que aí ocupa a terceira e quarta nota, fica dividido entre o Pé de Serra e Univasf de Paulo Afonso. Só que esse menor, gente, não são 5 pontos. Não vai ser em Petrolina 785 e em Paulo Afonso 780. Não. Esse menor é 2 pontinhos às vezes só. Tipo 785, 783. Por que é que eu estou usando 785? Porque é uma nota bem simbólica, que era o ponto de corte, quando não tinha bônus. Por isso que eu estou no 785. Tudo bem? 780, 785. Mas esse comportamento do SISU sofre variações pelo número de vagas que vai ter ou não no SISU. Tudo bem? Então, esse ponto de corte aí, Gustavo, com 775, dá para concorrer na ampla da UFAC? Não sei. Porque não é só pegar 745 e aumentar 30 pontos. O Brasil todo vai brigar por essas vagas. Vaga de medicina vale R$1 milhão. Lembrem disso. Por quê? Porque no FIES, quando você financia, é R$1 milhão. Então, vaga de medicina vale R$1 milhão. Então, meu amigo, ó, eu tenho alunos que foram pro Acre. Tá? Passou, eu sempre digo, passou, vai pra caixa de prego, vai-te embora. É pra estudar de graça, vai-te embora. Tá certo? Bem, gente, eu quero deixar vocês. A gente já tá conversando aqui há quase 1 hora. E amanhã a gente volta falando sobre múltiplos usos da nota no Enem. E eu vou revelar por que é que não vai ter mais bônus. O que é que eu tô sabendo? Vou dar nome. Por que é que ninguém... Esse bônus da Estadual do Pará é um bônus que vai ser fajuto. É só entrar na justiça. Tá? Citei aqui o nome do meu aluno.